Oi, gente! Gravando dois vídeos aqui na sequência, agora vamos para o detalhamento da armadura transversal. Então, vamos lá! Roda a vinheta! Então, olha só, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o detalhamento da armadura transversal, beleza? Bom, vamos falar também de algumas verificações. Vou começar aqui falando sobre armadura transversal mínima. A NBR 6118 de 2014, ela diz que nos elementos lineares submetidos à força cortante deve sempre haver uma armadura transversal mínima, definida aí por uma taxa geométrica mínima, tá? O valor da taxa geométrica mínima é igual a 0,2 vezes FCTM dividido por FYWK. Só lembrando, FCTM é a resistência média à tração do concreto, tá? Que pode ser obtida fazendo 0,3 vezes FCK elevado a 2/3. Bom, esse é o valor mínimo. Como é que eu descubro qual que é o valor da taxa geométrica na minha viga, no meu problema? O valor de ρSW é igual a ASW dividido por S vezes BW vezes seno de alfa. Só esclarecendo, alfa é a inclinação dos estribos, beleza? E aí eu comparo este valor com o valor mínimo. Então, ρSW deve ser sempre maior ou igual a ρSW mínimo. Bom, conhecida a quantidade da armadura transversal em uma viga e o valor do FCK, é possível encontrar a força cortante resistida pela viga. Então, olha só, nós temos no limite que VSD é igual a VRD3, ou seja, a força cortante solicitante de cálculo é igual à força cortante resistente de cálculo. Essa força cortante resistente de cálculo, VRD3, é igual a VSW mais VC. Ou seja, eu posso dizer também, né, que VSD é igual a VSW mais VC. Né? Então, nós podemos substituir o valor de VC, que para o modelo 1 eu posso calcular do modo que eu estou indicando aqui, e também substituir o valor de VSW, uma vez que eu conheço qual é a armadura transversal naquela seção, né? Então, eu substituo essas duas e com isso eu encontro qual que é a força cortante resistente para uma determinada armadura. A fim de facilitar os cálculos, o professor Schuch já fez esses procedimentos que eu indiquei, então nós podemos utilizar essa equação aqui. Essa equação é para o modelo 1, tá bom? Então eu tenho aí, ó, VR é igual a 644 vezes BW vezes D, que multiplica ρSW vezes FYWD mais 0,1 FCK elevado a 2/3. Isso para estribos verticais, tá bom? Ó, atenção na hora de fazer a substituição dos valores nessa equação, que eu devo colocar VRD vai sair em kN, FCK deve entrar em MPa e as demais medidas devem entrar em metro, tá? Se eu quiser saber qual que é o valor da força resistida pela taxa de armadura mínima, eu substituo ρSW por ρSW mínimo, tá bom? Esse valor que eu estou mostrando aqui, ó, é o máximo valor de cortante que pode ser submetida à peça. Então, aqui para o modelo 2, eu tenho a mesma ideia, que é a força cortante resistida para uma dada taxa de armadura transversal na seção, tá? Bom, então nós vamos utilizar essa ideia. Nós vamos calcular o valor da força cortante resistida pela armadura mínima e verificar quais seções eu posso utilizar apenas a armadura transversal mínima. Nas seções onde não for possível utilizar apenas a armadura transversal mínima, nós vamos utilizar a armadura transversal calculada para VSD. Nós vamos ver isso melhor no exemplo também. Então, vamos continuar falando do detalhamento da armadura transversal, ou seja, vamos falar dos estribos.
Primeiro vamos falar do diâmetro das barras. Então, vou chamar o diâmetro das barras de φt, tá? Esse T vem da palavra transversal. Então, o valor do diâmetro deve ser maior que 5 milímetros e menor ou igual a BW dividido por 10, com BW em milímetros. Então, já encontro aí qual é o valor que eu vou utilizar para o diâmetro das barras. Próxima questão é com relação ao espaçamento mínimo entre os estribos. Bom, eu não posso deixar dois estribos muito pertinhos, que isso vai dificultar a concretagem. Então, nós devemos ter aí um espaço suficiente para garantir o trabalho de concretagem. A norma não coloca nenhum valor específico, ela só diz que precisa garantir que ocorra a concretagem corretamente, tá? Aí, com relação ao valor máximo. Com relação ao espaçamento máximo entre os estribos, a norma chama aí de S máximo e ele deve ser menor ou igual a 0,6 D e menor ou igual a 30. Se eu tiver VSD menor ou igual a 0,67 VRD2 e menor que 0,3D, sempre menor que 20 centímetros, se o valor de VSD for maior que 0,67 VRD2. Bom, esse é o espaçamento entre dois estribos. A norma também traz o espaçamento máximo entre ramos sucessivos da armadura transversal, constituída por estribos. O valor aí de S máximo é menor ou igual a D, sempre isso é menor ou igual a 80. Se o valor de VSD for menor ou igual a 0,20 é VRD2. A 0,6 D e sempre menor que 35 centímetros se VSD for maior que 0,20 VRD2. Então, percebam que quanto maior o valor de VSD, menor é o espaçamento máximo permitido. Bom, com relação aos tipos de estribos, né? O mais comum aí são os estribos verticais. Por quê? Eu tenho maior facilidade de execução e montagem, tá? Eles podem ser melhor distribuídos e ter um diâmetro menor que as barras longitudinais, favorecendo a aderência e controlando a fissuração. Eles também auxiliam na montagem da armadura longitudinal e na distribuição de tensões de tração entre o concreto e o aço. Aí eu posso ter estribos abertos, simples, duplos e até mesmo estribos triplos. Bom, quando que eu posso usar estribos abertos, tá? Os estribos para cisalhamento, eles devem ser fechados na face tracionada da viga, com um ramo horizontal envolvendo as barras de armadura longitudinal de tração e ancorados na face oposta. Então, olha só, se eu tiver uma viga biapoiada, os estribos podem ser abertos na face superior, com ganchos na extremidade, tá? Agora, se for uma viga contínua, aí eu tenho que usar estribos fechados tanto na face inferior quanto na superior. Bom, além disso, deve existir a ancoragem dos estribos e ela deve ser necessariamente garantida por meio de ganchos ou de barras longitudinais soldadas. Os ganchos podem ser de dois tipos, tá? Um gancho semicircular com ponta reta de 5 φ ou um gancho em ângulo reto com ponta reta de 10 φ. Os pinos de dobramento, eles seguem o que está indicado aqui nesta tabela, olha só. De acordo com o diâmetro e o tipo de aço, eu tenho um pino de dobramento diferente. Ficou faltando só a gente falar com relação às cargas próximas aos apoios. Lembra que a gente falou que, devido ao efeito arco, nós poderíamos ter uma redução da força cortante? Então, a NBR diz que na região junto aos apoios, pode existir uma pequena redução da força cortante para o dimensionamento da armadura transversal. Por quê? Porque em ensaios experimentais com medição de tensão nos estribos mostram que o modelo de treliça interna, a viga, só é efetivamente válido após uma pequena distância dos apoios.
Estribos muito próximos aos apoios apresentam tensão menor que os estribos fora desse trecho. E além disso, devido ao efeito arco, como a gente já conversou. Então, as duas reduções permitidas são da seguinte forma, ó. No caso de um apoio direto, com a carga e a reação de apoio aplicadas em faces opostas, então comprimindo-as, vale as seguintes prescrições. Olha só, a força cortante causada por uma carga distribuída pode ser considerada no trecho entre o apoio e a seção, situada a uma distância d sobre 2 da face de apoio, constante igual à desta seção. Então, olha só, o diagrama fica modificado da seguinte forma, ó. O original era o diagrama sem achura e eu vou usar o diagrama achurado, com o trecho, então, constante. A outra possibilidade, né, é caso eu tenha aí uma força concentrada. Então, a força cortante causada por uma força concentrada aplicada à peça numa distância A menor ou igual a 2D, a partir do eixo do apoio, pode ser reduzida por um fator A dividido por 2D no trecho de comprimento A. Então, observa aqui no desenho, ó, eu vou ficar com essa pequena redução aí na parte entre a força concentrada e o apoio. Bom, essa redução que eu acabei de falar, muitas vezes ela não é feita na prática pelos engenheiros estruturais, por uma questão de simplicidade e por ficar também a favor da segurança. Vale lembrar também que as reduções não se aplicam à verificação da resistência à compressão da diagonal do concreto, tá? Se aplicam apenas para o cálculo da armadura transversal. As reduções também não são permitidas nos casos de apoios indiretos, como por exemplo em casos de vigas apoiadas em vigas. Isso é um apoio indireto, tá bom? É isso aí, pessoal. Com isso a gente conclui a parte teórica da unidade 6. Ficam faltando só os exercícios. Até mais então. Tchau, tchau!